Olá, sou Graziela Marques, professora de Álgebra, primeira série do ensino médio. Capítulo 3, parte 2, continuação do assunto relação binária e função, certo? Então já publiquei a parte 1 e nós vamos continuar finalizando esse capítulo 3 com a parte 2, tá certo? Então, vamos lá. No vídeo passado, falei um pouco sobre domínio, não é isso? O que é domínio? São todos os valores de x que foram utilizados. Nesse caso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, todos os valores que foram ligados, tá certo? Conjunto de partida. Então, sempre o conjunto de partida, num conjunto de partida sempre conterá os valores de x e, consequentemente, o domínio, tá certo? Só recapitulando. Contradomínio, isso eu já falei no vídeo anterior, tá certo? São todos os elementos do conjunto de chegada, ou seja, todos os valores que estão em y. Nesse caso aqui, são todos os valores mesmo. Mesmo aqueles que receberam as setas ou não, são todos os valores. Então, nesse caso é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui estão os valores, isso eu já expliquei detalhadamente no vídeo anterior, tá? Só passando mesmo a nível de revisão. E imagens, os valores que estão no conjunto de chegadas, valores de y, e que estão ligados aos valores de x. Então, nesse caso, a imagem ela estará contida num conjunto que tem os valores de y, tá certo? Porém, não são todos os valores, igual o contradomínio. Serão apenas aqueles valores que foram, eu posso falar assim, os x transformados, né? Aqueles que estão ligados aos valores de x, tá? Como 0, 2, 4, 5, 6 e 8 é a imagem, tá? Agora, nós vamos dar sequência sobre a diferença entre relação e função, tá certo? Já que entendemos o que é domínio, valores de x, contradomínio, valores de y, tá certo? Todos os valores de y. O domínio não são todos os valores de x, depende se vai ser uma relação ou uma função, é o que nós vamos ver agora, tá bom? Aqui na página 43 do seu livro, você pode estar acompanhando, aqui tem a representação de uma relação. Nesse caso, bora lá. O exemplo, ele quer uma relação de x e y, lembrando que, ó, a relação nós vimos lá atrás, o produto de uma relação sempre vai ser um par ordenado, tá certo? Só que ele quer essa relação aqui, ó, A vezes B, desde que, lembra do tal que? Esse tal que eu já disse lá no capítulo 1 para vocês. É uma restrição imposta. Essa aqui é uma forma de propriedade, né, que pode ser representada no conjunto. Esse tal que é uma restrição. Eu posso falar assim, desde que, tá? Então, aqui, olha como eu vou ler. A vezes B, desde que, tal que, y igual a x ao quadrado. Ou seja, eu só posso colocar na minha relação de A vezes B se atender essa condição aqui imposta, que é y igual a x ao quadrado. Como assim? Se você for lá na página 43, vocês vão perceber que lá vocês verão conjunto A que é dado, tá certo? Que é o conjunto A? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E o conjunto B, quem é o conjunto B? 0, 1, 2, 3, 4, tá certo? Lembrando que aqui ele está dizendo que a relação é A vezes B, desde que. Então, quem vem primeiro aqui, gente, é o conjunto A. Então, lembra que eu disse que o conjunto A vem primeiro, então ele contém os valores de quem? De x, tá certo? O conjunto B, ó, A vezes B. Então, B será o segundo elemento aqui, então eu digo que ele vai ser o conjunto Y. Aqui eu representei, ó, A e B, tá certo? Eu coloquei em forma de diagrama aqui esses elementos. Então, nesse caso, nós vamos agora substituir e achar quais são as relações, qual é a relação, o resultado da relação imposta aqui por essa propriedade. Como assim? Ó, eu quero achar o valor de y, tá certo? Desde que x seja
cada um desses valores aqui, porque A são os valores de x. Então, vamos seguir. Primeiro valor de x é quem? Menos 2. Então, no lugar desse x aqui, ó, tá? No lugar desse x, eu vou colocar quem? Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado deu 4. Então, eu posso dizer que quando x for menos 2, o y vai valer quanto? 4, tá certo? Então, menos 2, 4, ó. Vou ligar. Quando x for menos 2, ó, o y, que pertence ao conjunto B, vai ser 4. Vamos para a nossa próxima relação, o próximo valor. Quando x for igual a menos 1, ó, eu coloquei menos 1 aqui ao quadrado, tá certo? Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, ó, quando x for menos 1, o y vai ser quanto? 1. Então, ó, liguei o próximo conjunto. Quando o x for menos 1, o y, que pertence ao conjunto B, vai ser 1. Pronto, encontrei ele aqui, já liguei, tá certo? Um par ordenado. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? 0. 0 ao quadrado é igual a quanto? 0. Então, quando x for 0, o y vai ser quanto? 0. Também aqui, ó, 0, 0. 0 ligou a 0, tá certo? Próximo. Quem é o próximo? 1 ao quadrado. Quando for 1 ao quadrado, ó, 1, o y vai ser 1. Então, bora lá. 1, o y vai ser 1, tá certo? Próximo, quem é o próximo elemento aqui? O valor de x, que pertence ao conjunto A. 2. 2 ao quadrado, quando x for 2, deu quanto resultado? 4. Eu peguei o 2, substituí aqui, ó, gente, tá? Nessa relação aqui, ó. No lugar do x, coloquei 2 ao quadrado, ele deu 4. Então, ó, 2, 4, tá certo? Liguei. E por último aqui, nós temos o 3. 3 ao quadrado, coloquei o 3 aqui, 3 ao quadrado. Então, quando x foi 3, o y, ó, x foi 3, o y deu 9. Só que nesse caso aqui, vocês estão percebendo que, ó, o 3, ele não formou par. Por quê? Porque os valores que pertencem ao conjunto B não tem nenhum 9. Então, esse 3 com esse, que eu tinha que ligar o 9, tá certo? Porque 3 ao quadrado é 9. Então, eu não tenho nenhum valor de y que tem 9. Ou seja, 3 não vai fazer parte dessa minha relação. Porque quando eu coloco ele ao quadrado, o resultado que eu vou obter, que é 9, eu não tenho como ligar, tá certo? Então, nesse caso, qual é a resposta dessa questão aqui? Ele quer a relação de x e y pertencente a A vezes B, desde que os valores atendam y igual a x ao quadrado. O valor de 3 aqui, que é o valor de x, atendeu essa relação? Não. Por que não atendeu, professora? Porque quando eu coloco 3 aqui ao quadrado, ele dá 9. E aqui eu não tenho nenhum 9. Então, não faz parte dessa relação. Então, só vai fazer parte da relação aqui, ó, esses resultados, menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0 e 0, tá certo? 1 e 1, 2 e 4. Então, essa é a minha relação com essa propriedade aqui, tá certo? Claríssimo? Então, vamos continuar. Lembra que eu falei de domínio e que eu falei de imagem? Então, eu só vou voltar aqui, tá? Domínio, ele sempre está relacionado ao valor de x ou de y? De x, tá certo? E a imagem está relacionada ao valor de x ou de y? De y, tá? Nesse caso aqui, quem é o domínio dessa relação? Ó, o domínio só são os valores de x, tá certo? Que foram ligados. Quem são os valores de x que foram ligados? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esse aqui é o domínio. O 3 entraria no domínio dessa relação, tá certo? Não entraria. Por quê, professora? Porque ele não formou par. Coitado, ele ficou sozinho, ó. Então, ele não formou par com nenhum elemento de y, tá certo? Alguns alunos meus devem perguntar, ué, mas isso aqui é uma função? Ainda não, mas pode ser uma relação. Dentro de uma relação, tá? Ó o R de relação, tá?
representação de uma relação. Dentro de uma relação, eu posso ter domínio, imagem contra domínio? Sim, desde que você obedeça a ideia do que é um domínio, imagem contra domínio que eu mostrei anteriormente, tá claro? Então, bora lá. Imagem, o que eu disse para vocês que era imagem? Imagem pertence ao conjunto B, que é o conjunto de chegada, ou seja, pertence aos valores de Y, que nesse caso aqui foi o B. Poderia ser o conjunto A? Poderia, porque depende daqui, ó. Lembra que vem primeiro manda? Então, poderia. Só que nesse caso aqui, o segundo elemento, o segundo termo ficou para B, tá? Valores de Y. Quem determinou isso aqui? Aqui, ó, o B, que veio em segundo. Primeiro, aqui, ó, gente, primeiro A, segundo B. Então, nesse caso aqui, quem é a minha imagem? Só aqueles valores, tá, de Y que receberam essa seta, que formaram par. Então, nesse caso, quem foram? 0, 1 e 4, tá bom? 2, 3 e 5 é a imagem? Não, ele não é a imagem, só 0, 1, 4. São os valores que pertencem ao conjunto B, os valores de Y, que receberam essa setinha, que foram ligados aos valores de X, tá? Aqui eu também poderia colocar quem seria o contradomínio, que eu não coloquei, mas eu posso citar. O contra e o contradomínio, gente, entraria todos os elementos do conjunto B, tá certo? Nesse caso, lembra que contradomínio, ele não faz acepção de pessoas. Então, entra todo mundo do conjunto de chegada, tá certo? Então, vai entrar, quem seria o contradomínio? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os números, todos os elementos entraria como contradomínio, tá bom? Só quem é exigente é o domínio e a imagem. Contradomínio não exige muita coisa. Tá claro? Então, bora prosseguir. Na página 43 também, aqui, ó, vocês podem ler no livro de vocês e ver o que é uma relação inversa, tá bom? A relação inversa, ela é dada por esse R elevado a menos 1, significa que é um inverso. E a relação obtida quando é trocada, ó, a ordem dos elementos, ó. Então, quando houver uma troca da ordem dos elementos, você pode dizer que houve uma relação inversa. Como assim, professora? Olha só. Olha com um exemplo. Ele deu essa relação aqui, gente, tá bom? Ele já deu a resposta, já deu o resultado ali daquele produto cartesiano ali, daquela relação. Então, naquela relação, ele disse que o resultado foi 0 e 1, 2 e 2, 3 menos 5, 4 e 6, 9x. Se eu quiser essa relação inversa, ó, eu teria que representar por R elevado a menos 1. E o que é inverso? Você só vai trocar, tá claro? Lembra que aqui é 0 e 1? O inverso quer dizer o quê? 1 e 0. Aqui, ó, 2 e 2. 2 e 2 vai continuar porque os números são iguais, né? 3 e menos 5 vai ser menos 5 e 3. 4 e 6, 6 e 4. 9x, x e 9. Isso aqui eu já até expliquei na sala de aula. Então, é o inverso. Eu posso dizer que a relação vai ser igual ao seu inverso? Não. Porque se você for lá se você for plotar isso no plano cartesiano, 0 e 1 não é a mesma coisa de 1 e 0. Por que isso? Porque, ó, lembra que quem vem primeiro, ó, x, tá certo? E depois quem vem aqui, o y. Então, nesse caso, quem é meu x? 1. Quem é meu y? 0. Aqui, ó, quem é meu x? 0. Quem é meu y? 1. Tá bom? Então, você houve uma troca aí, tá claro? Então, vamos prosseguir. Página 47. Página 47, atividades para a sala, a quarta questão, tá certo? Vocês podem acompanhar. Bora lá, nós vamos responder. Dados os conjuntos, ó, ele já deu o conjunto, tá certo? Conjunto A, menos 2, 0 e 3. E o conjunto B, menos 4, 4, 0 e 6. Coloquei eles aqui, ó, plotei, tá bom? Conjunto A e conjunto B. Determine numerando os elementos. Então, bora lá. Letra A. O que ele quer na letra A? Ele quer que você ele chamou de R1, tá bom? Ele quer que você construa uma relação. Olha como é que eu vou ler.
em x e y, ou seja, par ordenado, pertence, ó, a A vezes B. Nesse caso, o A vem primeiro. Esse A representa quem, gente? Se vem primeiro, é os valores de quem? X. Porque aqui, ó, X sempre vem primeiro. E quem vem depois? O Y. Lembra na coordenada cartesiana lá, tá bom? Então, bora lá. A vezes B, ó. Quem é B? B é o conjunto de chegada, ó. São os valores de quem? Valores de Y, tá certo? Desde que A vezes B, tá? Tal que y é igual a x ao quadrado. Ou seja, ele só quer uma relação, tá? Que atenda essa condição aqui. Que condição é, professora? Que y, o valor de y, seja igual a x ao quadrado. Então, no lugar aqui do x, você coloca esses valores e nós vamos ver quais pares ordenados a gente consegue fazer. Então, bora lá. Peguei essa condição imposta aqui, ó, y é igual a x ao quadrado, então bora lá, y é igual a x ao quadrado, tá certo? Então, primeiro número aqui, gente, ó, de x, ó, primeiro número de x é menos 2, então bora lá. Menos 2 ao quadrado, porque esse x está ao quadrado, é necessário colocar entre parênteses, tá? Menos 2 ao quadrado é igual a 4, então, quando x for menos 2, o y vale quanto? 4. Eu coloquei aqui, ó, já marquei, tá bom? Quando x vale menos 2, o y vale 4, tá certo? Próximo valor, quem é o próximo valor? 0. Então, bora lá, no lugar do x a gente põe o 0. 0 ao quadrado é igual a quem? 0. Então, quando x for 0, o y vai ser 0. Ó, 0 e 0. Pronto, formei quantos pares até agora, galera? 2 pares. Vamos para o terceiro, analisar o terceiro valor de x, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a quanto aqui? 9. Ô, gente, olha, quando foi 3, o valor de y, ó, y, quando x é ao quadrado, deu 9, tá bom? 3 ao quadrado deu 9. Nesse caso, tem algum valor aqui 9, gente? Não. Então, 3, coitadinho, ele ficou sem o seu par ordenado. Ele não faz um par ordenado, então ele não atende essa condição. Quem são os pares que atendem a essa condição? Menos 2 e 4, ó, coloquei aqui embaixo, tá bom? Menos 2 e 4 e quem? 0 e 0. Aí, o que você, a letra A, ele pede que você construa apenas a relação. Então, nós construímos a relação. A relação só pode, ó, que a gente chamou de R1, tá bom? Essa relação só tem 2 pares, que é menos 2 e 4, 0 e 0. 3 e 9 entraria nessa relação? Não, não, não. Por quê, galera? Porque aqui não tem nenhum 9, ó. Ele não tem nenhum par diante dos dois conjuntos propostos, tá? Ele não tem nenhum par formado, coitado. Então, nesse caso aqui, não formou a relação, tá? Eu vou também aqui, ó, já achar. Na letra C, ele pede o domínio de R1. Na letra D, a imagem de R1, tá? E na letra E, as relações inversas de R1. Então, eu já posso começar aqui pela relação inversa. Logo, já que a gente já falou anteriormente sobre a relação inversa. Quem é a relação inversa, gente? É só trocar. Lembra? Vocês lembram que aqui, ó, é x e quem? X e y. Tá bom? Então, na relação inversa, nesse caso aqui, se é menos 2 e 4, tá bom? Nós vamos inverter 4 e menos 2, ou seja, se x aqui é menos 2, se y é 4, x agora vai ser quem? 4. Vou até colocar aqui, tá? X agora, ó. Beleza? X agora vai ser 4 e y vai ser quanto? Menos 2, tá claro? E a relação aqui entre 0 e 0 vai permanecer o próprio 0, porque os números aí, eles são iguais, tá certo? Bora aqui para letra C, domínio de R1. A gente só tá falando de R1, tá certo? Depois a gente vai pro R2. Domínio de R1. Gente, o domínio de R1, quem é o domínio? Domínio é do conjunto de chegada, tá certo? Chegada ou de partida, desculpa. O domínio está no conjunto de partida. Quem é o conjunto de partida aqui, gente? Menos 2, 0 e 3, tá bom?
Só que eu só posso dizer que faz parte do domínio os valores de x do conjunto de partida, tá certo? Aqueles valores que formaram par com os valores de y. Nesse caso aqui, quem são, ó? Menos 2 e quem? Menos 2 e 4, tá bom? Então, o domínio para R1 só seria menos 2, desculpa, gente, menos 2 e 0, tá bom? Menos 2 e 0. Nesse caso aqui, a imagem, quem é a imagem? São os valores, ó, tá? De x ou de y, São os valores que foram ligados a x. Então, nesse caso, foi 4 e 0, tá? Se aqui ele pedisse ainda mais, ele não pediu na questão, mas caso ele pedisse o contradomínio, quem seria o contradomínio? Menos 4, 4, 0 e 6. Tá claro? Então, recapitulando aí, que eu acabei confundindo alguns números. Então, só recapitulando, quem é domínio pertence ao conjunto de quem? A. Valores de quem? De x, tá bom? Então, quem foram os valores de x utilizados aqui nessa relação? Menos 2 e 0, menos 2 e 0, tá bom? O conjunto imagem sempre associado aos valores de y. É o conjunto, ó, de chegada, tá claro? Quem são os elementos? 4 e 0. Menos 4 e 6, eles não fizeram parte da relação, eles ficaram sozinhos, eles não se relacionaram com ninguém, logo não faz parte da imagem, tá claro? Bora prosseguir. Agora, nós vamos para a letra B, tá bom? Relação R2, ó, vou ler de novo. X e Y pertence, ó, B vezes A. Galera, o que eu sempre estava falando para vocês lá atrás, ó, B vezes A. Olha só agora quem são os números ou o conjunto que faz parte dos valores de x, ó. Vai ser B ou A? Vai ser B. Por quê, professora? Porque aqui na relação, ó, que eu tô mostrando com o cursor, quem vem primeiro é B. Então, B agora é x, tá bom? E quem é o segundo, ó? Olha que legal, vai ser A. Então, A agora não vai ser mais x. A agora vai ser quem? Y. Por quê? Voltando aqui, ó. Porque agora, lembra do x, que eu sempre estou mencionando, e y? Então, aqui, ó. Por conta disso aqui, tá? B é x, B agora é x, porque ele veio em primeiro. Por isso que é necessário você ler a propriedade, ó. Para você distinguir quem será x, quem será y. E A vai ser quem, galera, ó? A vai ser o valor de y, ó. A vai ser y, tá? Então, nesse caso agora, ó, houve uma mudança. Por que houve a mudança? Porque a relação agora mudou. Agora, ele fala o seguinte, ó, x e y pertence a B vezes A, B agora é x, A é y, igual a, olha a condição imposta, desde que, mesma ideia lá, eu quero essa relação, desde que y é igual a x menos 2, ou seja, no lugar desse x aqui, ó, nós vamos colocar cada valor individual e nós vamos ver que relação a gente forma com A, que agora pertence aos valores de y, tá certo? Então, bora lá. Bora seguir nossa sequência aqui. Coloquei essa relação aqui, ó, y é igual a x menos 2, tá? Então, bora lá. Y é igual, quem é o primeiro valor aqui de x, tá? Lembrando que x agora é B. Por que é B? Porque B vem primeiro, ó. B e depois A. Bora lá. Menos 4, ó, é muito importante colocar números negativos dentro do parênteses só pra gente saber resolver ou quando vier ter que fazer jogo de sinal, tá? Então, menos 4 com menos 2 deu quanto, gente? Menos 6. Então, quando eu pego nesse lugar de x aqui, ó, gente, quando eu coloco menos 4, que é o primeiro valor aqui, menos 4 menos 2, soma de dívidas, ó. Menos 4 vai dar quanto? Menos 6, tá? Ops, ó, não posso nem ligar. Tem algum menos 6 aqui no valor de y? Não. Então, vamos pro próximo. Quem é o próximo valor aqui? 4. Ó, no lugar do x, gente, eu coloquei 4. Tô seguindo a relação. 4 menos 2 é igual a 2. Então, quando x valeu 4, tá?
o y vale quanto? 2. 4 e 2 não formou nenhuma relação, então eu não tenho, tá? Vamos para o próximo. 0. Quem é o próximo valor aqui? 0. Quando o x for 0, o y, ó, 0 e menos 2. Quando x for 0, o y é menos 2, tá bom? 0 e menos 2, 0 e menos 2, ó. Minha primeira relação formada a partir dessa condição imposta, ó, lá pela minha propriedade. Então, 0 formou par com menos 2, porque x vale 0 e o y vale menos 2 quando eu substituo aqui, ó. Isso aqui nada que mais é do que uma equação, vai surgir uma equação de quê? Ali do primeiro grau, tá? A gente vai ali, substitui e acha, tá certo? Nesse caso aqui, tem um último valor. Você tem que substituir todos para ver se você encontra o par dele, porque ele tá solteiro por enquanto, tá? Então, bora, vamos ver se a gente acha o par. 6. 6 menos 2 é igual a 4, tá? Então, quando x foi 6, o y deu 4. 6 menos 2, 4. Gente, o 6 tem algum 4 para ligar? Não tem. Então, ó, o resultado da letra P, que ele só quer a relação, eu posso dizer que a relação só vai ser quem, gente? 0 e menos 2. Foi o único par que eu consegui formar. Os outros, ó, eles ficaram sozinhos, tá certo? Tanto do conjunto de partida quanto do conjunto de chegada. Ambos não conseguiram formar seu par. Só o 0 que encontrou o seu par. O 0 deu sorte, ó. 0 e menos 2 foi a relação construída. Então, a partir daí, a gente vai achar os domínios de quem agora? De R2, tá bom? A imagem de R2, a gente já fez lá de R1. E a relação inversa de quem? De R2, tá claro? Então, bora lá. Quem é o domínio de R2? O domínio só vai ser quem? 0, gente. Lembra que domínio está associado a quem? A x, tá bom? E o único valor que... O único x que conseguiu... O valor de x que conseguiu se ligar, que formou um par, foi o 0. Então, o domínio vai ser quem? 0, tá? Imagem. A imagem é a mesma coisa. A imagem, a gente encontra a imagem aonde? Nos valores de y. O único valor de y que conseguiu receber aqui, ó, um valor que conseguiu se ligar, que conseguiu formar esse par, foi quem? Menos 2. Então, a minha imagem aqui, ó, galera, menos 2, tá? E a relação inversa. Lembra do inverso? Inverso é o contrário. Se aqui é 0 menos 2, inverso é o contrário. Então, aqui vai ser quem? Menos 2 e 0, tá bom? Lembrando que é x e y. Então, é só mudar, só trocar de lugar, né? Y vem pro lugar do x e aí vice-versa. Tá claro? Espero que tenha sido bastante claro aqui para quando se fala de relação. Porque nós vamos entrar agora um pouco em função, tá certo? Nós vamos entrar e nós temos que distinguir o que é uma relação, o que vai ser uma função a partir de agora, tá bom? Já que entendemos o que é domínio, contradomínio e imagem. Agora nós vamos entender a diferença entre uma relação e uma função, tá? Quando a gente fala de função, olha só, considere dois conjuntos A e B não vazios, tá? Então, uma relação f de A em B é uma função se e somente para todo elemento de x de A existir em correspondência, tá? Um único elemento y de B, tal que o par x e y pertence a f. Como assim, professora? Eu vou explicar detalhadamente. Aqui ele tem uma forma de você descrever a função, tá? Função de A em B é função para, esse A significa para todo x pertence a A, existe um único, ele só quer dizer que esse símbolo aqui, ó, esse símbolo significa qualquer que seja ou para todo, tanto faz, e esse ao contrário, ó, com i significa existe um único, tá? Então, aqui eu vou ler para vocês, ó, só lendo o que ele está dizendo aqui, ó. Função de A em B é função para todo ou qualquer que seja valor de x pertence a A, existe um único, ó, i significa existe um único,
valor de y que pertence a b. Então, tal que, tá? Desde que x e y pertencem a f. Isso eu vou explicar de uma forma exemplificando para vocês, tá bom? O que eu quero que vocês entendam? Olha só, notação de uma função. Toda função é uma relação binária de A em B, tá? Vou repetir, isso aqui é bem importante. Quem puder grifar aí no seu livro, tá certo? Toda função é uma relação binária de A em B, tá? Ou de B em A, depende de forma que vier a organização. Por que eu tô dizendo isso? Porque toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser uma função, tá certo? Vou explicar isso detalhadamente para vocês, tá? Antes disso, eu quero só chamar a atenção aqui do seguinte, ó. Os conjuntos, dado dois conjuntos A e B, a função f tem a lei de correspondência, tá? Y é igual a f de x. Isso que eu mostrei lá atrás, acho que no primeiro vídeo, na parte 1. Y a gente também pode chamar de f de x, tá certo? Então, vamos prosseguir para os nossos exemplos para melhor compreensão. Olha só, aqui eu coloquei uma definição mais clara para vocês, ó. Função, tá bom? Só lembrando que toda função é relação. Então, tudo que eu for falar que é uma relação, tá? Todas as representações aqui impostas será uma relação. Mas nem toda relação pode ser uma função. Dentro da relação, eu posso identificar se é uma relação ou se é uma relação e uma função, tá bom? Então, nem toda relação vai ser uma função. Por quê, professora? Porque função, para ser função, olha o seguinte, cada elemento de A, quando eu falo A, é o conjunto de partida, tá certo? Ou de onde você parte as setas. Está ligado a um único elemento de B. Quando eu falo B, é o conjunto de chegada, aquele que você recebe. Então, ó, isso aqui é muito importante, ó, essa observação. Para que seja uma função, não pode sobrar nenhum valor de x, ó, gente, tá? Num conjunto de quê? De partida. Lembra? Então, função não pode sobrar nenhum valor de x no conjunto de partida. Professora, e uma relação pode sobrar? Sim, relação pode, mas função não. E agora que nós vamos começar a distinguir o que é uma relação e uma função, tá claro? Então, olha só, vou citar vários exemplos aqui e nós vamos identificando aos poucos, tá certo? Primeira relação, R1, x pertence a R, tal que A vezes B, tá certo? Desde que tal que Y é igual a x mais 1, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha só, no lugar desse x, ó, gente, 3 mais 1, 4, tá bom? Formei. Quem é o próximo valor aqui? 2. 2 mais 1, 3. Não tem 3 aqui, então 2 não formou o par. Bora lá. Quem é o próximo? 0. 0, coloquei o 0 aqui, tá, gente? Ó, nessa relação aqui. 0 mais 1, 1. Opa, 0 encontrou o par do 0, tá? E menos 1, se eu colocar menos 1 aqui, mais 1 é dar 0, eu não tenho nenhum 0. Ou seja, olha só. Isso aqui é uma relação? Sim, é uma relação, tá? Por quê? É uma relação. E qual é o resultado dessa relação? 3 e 4, 0 e 1, tá bom? Então, 3 e 4, 0 e 1. Essa é a minha relação, tá bom? Os meus dois pares aqui ordenados. Só que ele não é uma função. Sabe por quê, galera? Porque para ser função, o que eu disse aqui em cima? Não pode sobrar nenhum valor de x num conjunto de partida. E olha o que aconteceu aqui, meu povo. Sobraram quantos elementos? 2 elementos, ó. O 2 e o menos 1, coitados, solteirões. Não conseguiram encontrar o seu pai para casar. Então, se sobrou, tá?
Se sobrou, eu posso afirmar que não é uma função. Professora, mas é uma relação? Sim, é uma relação, tá bom? E que relação é essa? A relação é apenas a gente. Quem formou par, tá bom? Eu não posso dizer que a relação são todos os números, tá? Todos os elementos contidos aqui não, tá bom? Pertencentes a A, nem todos a B. A relação é só quem encontrou o seu par. Alma gêmea, tá? Sua alma gêmea, tá bom? Então, 3 e 4, 0 e 1. Essa é a minha relação. Mas não é uma função. Por quê? Porque 2 ficaram. E, ó, pega esse conceito aí, tá? Função não pode sobrar nenhum valor de x no conjunto de partida. Ok? Então, vamos seguir para o nosso próximo exemplo. Bora lá. Nesse caso aqui, ó, a relação, mesma coisa, x e y pertence a A vezes B, ó, A e B, A é x, B é y, a gente já viu isso. Desde que y é igual a x ao quadrado. Então, bora lá. No lugar do x, a gente vai colocar os valores aqui, tá bom? Do primeiro conjunto aqui, que é o conjunto de partida. Bora lá. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Tem algum 9 aqui? Não. Então, não vamos ligar o 3. 2 ao quadrado é 4, tá? 2 ao quadrado, 4. Opa, formei meu primeiro par. 0. 0 ao quadrado dá quanto, galera? 0. Tem algum 0 aqui? Não, não formou, tá? Menos 1 ao quadrado deu quanto? Deu 1. Pergunto de novo. É função? Não, não é função. É uma relação? Sim. E qual é o resultado da relação? Somente aqueles aqueles valores que encontraram ali seu par, sua alma gêmea. Quem foram esses valores? 2 e 4, menos 1 e 1. Beleza, galera? Então, ó, 2 exemplos que eu mostrei para vocês. Relação, relação e não é função. Por que não é função? Porque não pode sobrar nenhum valor de x no conjunto de partida. Bora lá. Sobrou algum elemento no conjunto de partida? Sobrou o 3, coitado. 3 e o 0, ó. Os solteirões da turma, encalhados, não casaram, coitado. Não acharam o par deles. Então, ó, não é uma função. Beleza? Bora prosseguir. Nesse caso aqui, bora lá. Função. Já disse para vocês, cada elemento de A está ligado ao único elemento correspondente em B. Para que seja uma função, só recapitulando mesmo, não pode sobrar nenhum valor de x no conjunto de partida, tá bom? O conjunto de partida é sempre o primeiro conjunto. Bora lá. Nesse caso aqui, ó, ele deu essa relação, ó, galera, ó. X pertence a A vezes B, tal que y é igual a x mais 2, tá certo? Então, bora lá, ó. A são os valores de quem? De quem, meu povo? X, colocar. E B é de quem? Y, tá bom? Primeiro conjunto, segundo conjunto. Então, vamos seguir, vamos substituindo aqui, ó. Peguei o y, x mais 2, ó. Só coloquei o primeiro aqui pra gente e o resto a gente vai fazendo. Eu vou falando verbalmente, tá bom? Y é igual a x mais 2. Primeiro elemento, 3. 3 mais 2 deu quanto? 5. Então, quando x vale 3, o y vale 5. Formei meu primeiro par. Segundo valor, 2. 2 mais 2, 4. Opa, formou par. Terceiro aqui, valor de x. 0 mais 2, ó, 2. Próximo. Menos 1 com mais 2, galera, 1. Opa! É uma função? Ê, festa! Achamos uma função. É uma função, tá, gente? Por que que é uma função? Observe, ó, olha essa nota aqui. Observe que vou até grifar aqui, ó, todo elemento de A tem um único correspondente em B, tá certo? Então, R3 é uma função de A em B. Então, ó, aqui eu posso dizer para vocês que é uma relação, sim, e também é uma função, tá bom?
Então, essa relação, ó, quem é a relação? 3 e 5, 2 e 4 foram os pares formados, 0 e 2, menos 1 e 1. Lembrando que é x e y, tá bom? X e y, coordenadas, pares ordenados. Gente, olha aqui no conjunto de partida dos valores de x, sobrou algum elemento de x? Algum valor de x aqui sobrou? Não, gente, não sobrou. Todo mundo está completo. Professora, x não pode sobrar e y pode sobrar? Pode, tá? Quem manda aqui, ó, é o x, tá? O x sempre vai ser o manda-chuva, tá bom? X que não pode sobrar nada, y pode sobrar e nós vamos ver isso adiante. Até aqui consolidado, eu espero que sim, tá bom? O que é uma função é muito importante entender. Então, função não pode sobrar nenhum valor, não sobrou nenhum valor, todo mundo ali, ó, formou o seu par. Nesse caso, todo mundo conseguiu formar o seu par bonitinho, tá bom? Vamos para um outro exemplo. Olha só. Vamos seguir aqui. Outros exemplos de relações de A em B que não representam, ó, funções, tá? São mostrados a seguir. Então, aqui você já sabe que não representa. Aqui, eu só mostrei mesmo em forma de diagrama, só para vocês verem. Nesse caso, ó, quem formou par? 3 e 2, tá? Vou até mudar aqui de cor. Quem também formou? 2 e quem? 2 e 4, tá? Quem é o próximo também aqui, ó, que formou, ó, 0 e quem? 0. Colocar aqui em cima e o 4, tá bom? Então, nesse caso, é uma relação e não é uma função, pois o valor de x, tá? Ficou um valor sozinho, coitado. Nesse caso aqui, ó, olha esse aqui, gente. Olha o menos 1, o solteirão da turma. O solteirão não encontrou o par, então não é uma função, tá? Que só lendo mesmo, nesse caso, em todo elemento de A tem correspondente em B. Só reforçando o conceito que nós vimos anteriormente. Próximo aqui. Professora, vocês podem até estar falando. Professora, mas nessa questão aqui, ó, você tá dizendo para mim que é uma relação, mas que não é uma função. Mas se todos, ó, você pode levantar essa dúvida aí. Mas todos os valores de x têm o seu par. E aí, por que ó, todo mundo de x, olha aqui, gente, ó, eu concursou, todo valor de x tem o seu par. Por que não é uma função? Presta atenção, tá? O que eu disse anteriormente, ó, não pode sobrar nenhum valor de x no conjunto de partida, tá? E, ó, cada elemento de A está ligado, isso é muito importante, a um único elemento correspondente em B. Como assim? Olha só, olha esse 3 aqui, tá bom? O elemento 3, ó, que ele diz, ó, o elemento de 3 que pertence ao conjunto A, ele tem 2 correspondentes em B. Ó, a traição, não pode, tá? Ele formou par, ó, gente, com 2 e formou par com quem, gente? Com 4. Pode isso? Pode isso? Não pode, tá? Galera, traição não, ó. O 3 aqui, a função ela não admite que esse 3 forma par com 2 correspondentes em B, tá bom? Só tem que ser, ó, só voltando aqui, ó, do que é uma função, ó. Cada elemento, tá bom? Só tem que partir uma seta de x, não podem partir duas setas. Aqui, ó, o valor de 3 está onde aqui, galerinha? Ó, x e y, tá bom? Então, esse 3 aqui, que representa o valor de x, ele está dizendo que 3 formou par com 4, 3 formou par com 2. Isso não é admitido em uma função. Claríssimo? Então, o elemento, ó, isso, ó, o que ele fala? Descaracteriza uma função, tá bom? Ele só tem que ter um único correspondente, não 2 correspondentes, beleza? Então, vamos prosseguir.
Nesse caso aqui, só para a gente falar um pouco mais de função, não tem... O que seria uma função, tá bom? É uma função, pois cada elemento de A tem um único correspondente em B, tá bom? Olha só, não pode sobrar, sobrou aqui, ó, conjunto de partida, tá bom? Valores de X, conjunto de chegada, os valores de quem? De Y, tá bom? Nesse caso, X e quem? Y, ó. 3 igual a 2, 4 igual a 3, 5 igual a 4, tá bom? Pode é uma função, tá claro? Não sobrou nenhum valor e não saiu duas setas, tá bom? Não saiu duas setas do X. Aqui também, ó, X, isso aqui também representa uma função, ó, conjunto de partida, tá certo? Ó, Y, conjunto de quê? De chegada. Nesse caso, ô professora, mais 3 ligou a 2 e 4 ligou a 2. Pode ser? Pode. A função, nesse caso aqui, ela admite, tá bom? Ela só não admite a traição que eu falei quando você tem 3 com 2 correspondentes. Mas nesse caso, ó, ela atende o que tá o conceito, ó. É uma função, pois cada elemento de A tem um único correspondente em quem? Em B. Então, 3 tem uma correspondente aqui em 2, 4 tem o quê? Em 2, 5 tem o quê? Em 3, tá bom? Então, no conjunto B, ele pode até ter 2, tá bom? Formar, só que desde que os elementos de X sejam diferentes, tá claro aqui? Então, aqui, ó, 3 e 2, 4 e 2, são pares ordenados diferentes, tá bom? Então, 5 e 3. Nesse caso aqui, ó, gente, sobrou o 4. Pode sobrar valor em Y? Pode. Só não pode sobrar em X, tá bom? Pode sobrar em Y, mas em X não pode sobrar. Lembrando que, ó, o único correspondente de X, tá? O elemento de A tem um único correspondente em B. Nesse caso aqui, ó, aqui não. Aqui difere, ó. 3, ele foi para 2 e 4. Eu não posso ter duas setas saindo de A, tá bom? De X. Mas o B, ele permite tudo, tá bom? O B, ele aceita tudo, ele permite tudo. Então, ele permite que duas setas sejam recebidas nele. Mas A não pode, tá claro? Ó, A, uma seta, duas setas, não pode, tá bom? Tem que ser cada seta diferente, mesmo que vai para o mesmo destino, mas tem que ser as setas diferentes. Foi clara? Então, vamos prosseguir aqui. Valor numérico de uma função, página, ó, galera, 46, tá bom? Valor numérico de uma função, ele é bem tranquilo também de resolver. A gente precisa saber o que é uma função e depois determinar o valor numérico dela. Aí, f de A igual a B, lê-se f de A é igual a B, tá? Nesse caso aqui, exemplo da página 46, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Considere a função fd, tá? R definida por... Olha a função aqui, ó. F de x é igual a x à terceira menos x mais 10. Determine o valor numérico de f para cada elemento de seu domínio. Gente, lembra o que é domínio? Domínio, ele tá no conjunto de x ou de y? Ó, gente, no conjunto x, tá bom? Lembra que o domínio são os valores de x, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele disse que o domínio, ó, é os valores de x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá bom? Colocou também aqui nesse diagrama. Então, bora lá. Ou seja, determine o conjunto imagem de quem? De f. Então, vamos determinar. Olha só, aqui a gente vai substituir. Essa é a função dada, tá bom? No lugar do x aqui, ó, gente, eu vou colocar cada valor desse de d. Por quê? Porque d é valores de x que representa domínio, tá claro? Deixa eu só fazer uma observação aqui, que esse f de x, ó, ele também pode ser y, tá? Eu posso escrever assim também, ó, y é igual a
x à terceira menos, ó, galera, x mais quem, ó? Mais 10, tá claro? Então, ele também pode ser representado f de x, ó, só colocando aqui, ó, esse f de x, você também pode chamá-lo de y, tá bom? Por que é f de x? É função em relação a x que manda. Então, quais são os valores que eu vou obter quando eu usar o x? Vou obter y. Então, eu posso substituir esse f de x plenamente pelo meu y, tá? Então, vamos lá para a nossa substituição. Primeiro valor aqui, menos 2, tá bom? Ó, essa função aqui, que é a mesma de cima, ele colocou aqui, ó. Para x igual a menos 2, que é menos 2, é só acompanhar. Então, no lugar desse xzinho, ele colocou só menos 2, tá? No lugar desse x aqui, ó, desse x, ele colocou menos 2. Então, ó, menos 2 à terceira, eu até vou rapidinho copiar aqui, para vocês entenderem o que ele fez aqui. Alguns alunos têm dificuldade, às vezes, em entender. Deixa eu só copiar aqui, tá? X, ó, a terceira menos x, tá? Mais 10, tá bom? Então, bora lá. Nesse caso aqui, ó, x a terceira. F, agora nós vamos para menos 2. F, quando x for menos 2, tá bom? Nesse x aqui é o valor coloquei menos 2, que eu quero considerar menos 2 nessa função aqui, tá bom? Aí eu coloquei, ó, no lugar do x, coloquei menos 2 a terceira, menos, ó, gente, abri um parêntese, é bom até depois vocês refazerem aí. Coloquei menos 2 dentro do parêntese, mais 10, tá bom? Aqui eu resolvi, ó, menos 2 a terceira, menos 2 a terceira dá 8, menos 8 na verdade, né? Porque aqui o expoente é ímpar. Então, 2 vezes 4 vezes 8, menos 8 com mais 4, mais 2, menos com menos, mais 10 deu quanto? 4. Então, quando você substituiu aqui, ó, eu quero chamar bastante atenção, porque às vezes vocês erram na substituição, ó, gente, o sinal. Por favor, quando o valor de x ele for negativo e na função aqui, ó, abre parêntese, tá bom? Tá vendo esse x aqui? Vou até colocar de vermelho pra vocês entenderem. Tá vendo esse x aqui? Esse x foi substituído, ó, gente, por menos 2, tá bom? E eu tive que colocar ele dentro do parênteses, ó, esse menos é o menos da função, menos 2 mais 10, igual a 4, tá? Então, nesse caso aí, deixa eu só prosseguir aqui. Nesse caso aqui, ó, menos 2 formou par com quem? 4, tá? Próximo, x é igual a menos 1, tá bom? Ó, seguir a mesma função aqui, ó, gente. F, x vai valer quanto? Menos 1. Para x igual a menos 1, igual, tá bom? F de menos 1 quer dizer que x é menos 1. Então, no lugar do x, você substitui menos 1. Menos 1 a terceira, menos, ó, o menos aqui, abri parênteses, coloquei menos 1 mais 10 igual a 10. Menos 1 formou par com quem? Com 10, tá? Que formou 2 menos 2, 4. Próximo, x igual a 0, ó. X igual a 0, mesma coisa. F, ó. Olha no cursor. F. X vai ser quanto agora? 0 é igual x à terceira, 0 à terceira, menos 0 mais 10 é igual a 10. Então, quando for 0, vai ser 10, tá? Próximo, x igual a... Olha que legal, x igual a 1. F, x igual a 1, 1 à terceira, menos 1. Aqui eu não coloquei entre parênteses, porque 1 é positivo, tá? Mais 10 igual a 10. Quando for 1 é igual a 10, tá? X igual a 2, o último valor aqui, ó, f de 2, tá bom? F de 2, então 2 à terceira,
menos 2 mais 10, nesse caso aqui, ó, 8 menos 2 mais 10 deu quanto? 16. Então, quando for 2, deu 16, tá bom? Professora, posso dizer que é uma relação? Sim. Posso dizer que é uma função? Sim. Por que eu posso dizer que é uma função, professora? Porque, olha, galera, todos os valores de x, tá? Não sobrou ninguém aqui, ó, os valores de x, que foi D conjunto, tá? O domínio, todos os valores de x. E outra coisa, ó, só saiu uma seta, ó, galera, uma seta de x, tá bom? Ô, professora, mas aqui, ó, num conjunto de chegada, que nós chamamos de R, nós temos várias setas chegando neles, não tem problema, tá bom? A função, ela só faz menção aqui, ó, em relação ao valor de x. Não pode sobrar nenhum solteirão da turma, tá bom? Aqui todo mundo vai formar o seu par, mesmo que divida com outro lá na frente, mas, ó, nesse caso aqui, só pode sair uma seta dele, tá certo? Ele pode sair uma seta, mesmo que o destino aqui sejam em comum, não há problema. O destino, quando eu falo, é valores de y, tá bom? Conjunto de chegada, mesmo que recebe. Mas isso aqui, ó, super caracteriza uma relação e uma função, tá claro? Então, aqui, ó, só para finalizar, o conjunto imagem, lembra do que é imagem, gente? Imagem é o valor de x ou de y? Aliás, está no conjunto x ou no conjunto de y? De y. Mas só pode ser aqueles, tá? Que formaram pares aí. Nesse caso, quem são, ó? 4, 10 e 16. 4, 10 e 16, tá? Se aqui sobrasse algum valor, não tem problema. No conjunto de chegada pode sobrar valor e você pode ter várias setas chegando nele, tá bom? Para formar o par. Que às vezes faltam, né, alguns números e eles pegam os mesmos valores aí, tá bom? Quem é o contradomínio? O contradomínio, nesse caso, serão todos os valores 4, 10 e 16, beleza? Por quê? Porque tem contradomínio são todos os valores de y. E que nesse caso, ó, por coincidência, todos os valores de y também formam quem? A imagem, tá claro? Pode haver essa coincidência aí, tá certo? Então, quem é o domínio? Domínio ele já tinha falado, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ó. Então, domínio são todos os valores de x. Tá certo? Espero ter sido bastante clara. Tentei o máximo, assim, se eu estivesse em sala de aula, tentaria explicar também de uma forma bem mais clara. Claro que vocês teriam a oportunidade de fazer pergunta presencialmente, mas aqui vou tentar sanar ao máximo as dúvidas durante esse período, tá bom? Até o retorno das nossas aulas presenciais. Tá certo? Um grande abraço para todos e até mais.